Olá pessoal, então vamos continuar com as derivadas aqui, né? Então, segunda aula de derivadas. Hum, Então a gente tinha visto, né, que a derivada, né, como uma função, tá? Ela é dada uma função f, a gente pode definir uma nova função aqui, tá? A partir desse limite desse quociente aqui, né? Tá? Então a derivada da função f de x, f', a gente representa aqui com esse f', né? Ou também, né, na notação lá do Leibniz, né, tá? df dx, né, tá? Então, assim, né, como uma função ela vai ser o quê, né? O limite de h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h, ok? Então, quando esse limite existir, né, fizer sentido aqui, a derivada da função vai ser essa nova função, né, tá? De x, né, que a gente chama de f' de x, tá? Então, um exemplo aqui, a gente fez um exemplo, acho que x ao cubo menos x, né? Para aquela função. Agora vamos ver um outro, né? Tá? Para fixar as ideias. Uma outra fórmula também para isso aqui é limite de x tendendo a a, né? De f de x menos f de a sobre x menos a, né? Equivalente, ok? Então aqui essa fórmula talvez seja um pouco mais simples, né? Tá? De trabalhar para esses exemplos, mas a gente vai ver que a notação não a notação, né, mas a outra fórmula pode ser usada também, né, em outras situações, né, tá? E em termos de notações, né, a notação de Leibniz tem uma vantagem ali, né, para contas mais para frente, né, da gente saber com relação ao que a gente está derivando, né, tá? Porque, né, depende da variável aqui, né, tá? Aqui a gente está derivando, né, com relação a x, né, tá? Então vai ser uma função de x, né, essa a derivada, né? Vai ser uma nova função que é a função de x. Mas vai ter situações mais gerais, né? Tá? Então, aí a gente usa, quando for conveniente, a notação de Leibniz. E por enquanto vamos continuar com essa aqui, né? Tá? E muitas vezes a gente vai usar também essa aqui. Então vai intercambiar uma com a outra, ok? Então, fazer um exemplo, um outro exemplo, seja f de x igual a raiz de x. Tá? Então, a derivada de f é o quê, né? Então, só calcular agora, né? Só substituir aqui na fórmula. Por enquanto, a gente vai ainda, né? Por um tempo aqui, né? Fazer com definição de limite. Aí, na próxima aula, acho que aí a gente já tem as regras, né? Tá? Então, a gente vai demonstrar as regras para calcular. E a derivada tem umas propriedades legais, assim, né? Que permite calcular fácil, né? Tá? De forma semelhante ao limite, né? Mas eu acho que é um pouco mais, né? Aí tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Tá? Então, ó, seja f de x igual a raiz de x. A derivada de f é isso aqui, né? F' de x é igual ao limite, né? De h tendendo a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h, né? Por definição. Então, isso aqui é o limite de h tendendo a zero de o quê, né? Que é o f de x mais h? É raiz de x mais h, né? Menos f de x menos raiz de x, né? Sobre h, ok? E aí, lembra lá, quando vocês estão calculando o limite, né? É, que a gente aparecia alguma coisa, raiz aqui, né? Tá? Então, sugere, né? Nem sempre vai dar certo, mas assim, muitas vezes dá certo, né? Tá? Então, uma diferença aqui de raízes, né? Tá? Se fosse uma diferença de quadrados, né? Aí dá pra abrir, né? Em dois termos, né? Mas aqui a gente vai transformar, né? Vai multiplicar por... Isso aqui chama de A, né? Isso aqui de B. Então é a menos b aqui, né? Então se você multiplicar por a mais b, vai dar a ao quadrado menos b ao quadrado, né? Aí sai essas raízes aqui, né? Tá? E para fazer isso, sem alterar, né, o quociente aqui, né? Tá? A gente, né, multiplica em cima e embaixo, né? Tá? O que seria o a mais b aqui, né? Tá? Então, ó, então isso aqui é limite, né, de raiz de x mais h menos raiz de x sobre h vezes, né? Aí vamos multiplicar aqui pelo que seria A mais B aqui, né? Tá?
Então, raiz de x mais h mais raiz de x, né? Em cima e embaixo aqui, né? Porque aí é multiplicação por 1, né? Tá? Então, isso aqui é 1, né? E aí, o que que acontece, né? Aí, isso aqui em cima, né? Só o x mais h, é raiz de x mais h ao quadrado, né? Que é x mais h só. E menos raiz de x ao quadrado, né? Tá? Que é x só, né? Tá? Então, isso aqui vira x mais h menos x, então é só h, né? Sobre h vezes essa coisa aqui, né? Raiz de x mais h mais raiz de x, né? Tá? Então, tomando o limite disso aqui. Então, isso é igual ao limite de h tendendo a zero, de h sobre h, raiz de x mais h, mais raiz de x, que é igual ao limite de h tendendo a zero, né? Aí esse h, como h não é zero, né? Tá? Ele está tendendo a zero, mas a gente está pegando valores diferentes de zero, né? No limite, né? Na definição de limite. Então, a gente pode dividir, né? Tá? Então, vai ficar 1, né? Sobre raiz de x mais h, mais raiz de x. E aí, ó, o limite disso aqui tendendo a zero. Essa função é composição, né, de funções contínuas aqui, né? Tá? Então, a gente pode, né? A gente pode... ela é contínua aqui, né? Tá? Num certo domínio, né? Vamos ver aqui, ó. O x mais h tem que ser positivo, né? Tá? Mas isso vai ser refletido, acho que na derivada, né? Tá? Deixa eu ver se isso aqui dá algum problema. Eu tenho que parar e pensar aqui, mas ela é contínua aqui, né? Tá? Então a gente pode só substituir aqui, né? O valor h igual a zero, ok? E aí vai dar, né? 1 sobre raiz de x mais raiz de x, né? Isso aqui é igual a 1 sobre 2 raiz de x, ok? Então essa é a função, né? Derivada. Então dessa função a gente obteve uma nova função, né? Via essa definição aqui, tá? Que é a derivada e tem aquele significado, né? Que a gente tinha visto antes, ok? E aí uma coisa curiosa é que, né? Isso aqui é uma nova função, né? Tá? Então o domínio dela é diferente, né? Assim, no caso geral, né? Tá? Pode acontecer dos domínios serem iguais, né? Mas, assim, esse exemplo aqui é um exemplo, né, de que o domínio é diferente, né? Então, ó, 1 sobre 2 raiz de x, né? Então, o x tem que ser positivo, né? Que nem nesse caso aqui. Então, tem que ser... Mas pode ser igual a zero, né? Tá? Aqui não pode, né? Tá? Então, o x não pode. Então, o domínio da f' é o quê, né? É o intervalo, né? Zero, infinito, ok? É aberto, né? Enquanto o domínio da f era o intervalo, né? Zero infinito, mais fechado aqui no zero, né? Tá? Então, incluiu o zero. Então, meio que diminuiu, né, o intervalo aqui, né? Tirou o zero, ok? Diminuiu o domínio, né, da função, a derivada, ok? Que não, acho que não foi o caso dos exemplos antes, né? Tá? Vamos só, né, ver graficamente como é que fica isso aí, né, rapidamente aqui. Opa. Então, a função raiz de x, né? É isso aqui, né? Então, ela está definida aqui, ó, né? Para pontos positivos, né? E a função 1 dividido por 2 SQRT de x, né? Essa função aqui, né? Tá? Ela tem uma descontinuidade aqui, né?
Descontinuidade não. Descontinuidade do infinito, né? Tá? Mas ela tende a infinito para x tendendo a zero. Ok? Então, aí, né, vamos ver aquelas interpretações aqui. Então, até que faz sentido, ó, porque, ó, a, a derivada, se a gente vier por aqui, ó, as retas tangentes, né? Tá? Então, isso aqui é a inclinação, né? O valor em x, né? Tá? Aí, se, né, quando x tende a zero aqui, né? Essa função, essa aqui, ela tende a zero, né? Mas a derivada vai ficando, né? Com a inclinação, né? Cada vez maior, né? Tá? Então, é isso aqui, né? Que está sendo representado. Aí, no zero, né? A inclinação da derivada, ela é, assim, infinita, né? Tá? Então, não está definido, né? A função derivada aqui, né? Ou seja, uma descontinuidade, né? Tá? O limite. E aí ela nem é uma função, né, nesse ponto aqui, né? Tá? A derivada, né? Quer dizer, a inclinação, né? Porque ela. A reta aqui, né, não seria uma reta linear aceitável, né? Porque daí ela é uma reta vertical aqui, né? Tá? Então aí não é. Aí no sentido assim que a derivada é a melhor aproximação linear, né? Não faz muito sentido aqui, né? Tá? Porque que daí não vai ser nenhuma função, né? Tá? Então, tem esse comportamento aqui, né? Tá? E aqui vai ficando mais suave, né? Tá? Então, conforme, né? Então, se a gente for, né, para cá, né? Tá? O sentido positivo, né? Então, os pontos x aqui, as tangentes aqui, né? Tá? Elas vão ficando cada vez mais, né? Mais suaves aqui, né? Tá? E aí, assim, né? O limite disso aqui, né? Isso aqui ele não é limitada, né? Que a gente fala, né? Eu não falei dessas funções, mas a gente já vai ver logo logo, né? Tá? Então não tem um número aqui, né? Que limita ela, né? Tá? Mas essa aqui ela é limitada inferiormente, né? Que a gente diz, tá? Pelo zero, né? Então ela não vai assumir valores menores que zero, obviamente, né? Tá? E ela vai, né? Eventualmente chegar no zero, né? Tá? Então ela, né? Para valores grandes lá, ela vai então no infinito, né? Tá? Então o limite no infinito, né? Tá? X tendendo a infinito é zero, né? Tá? Dessa função aqui. É fácil ver assim, né? Tá? Então fácil provar, né? Um, ou seja, né? Lá no infinito, né? A função assim, né? Ela vai tender a ficar, né? Reta aqui, né? Mas só lá no infinito, né? Tá? A função raiz de x, né? Então talvez ela seja limitada. Não, ela não é, não. Né? Tá? É, mas assim, ela vai bem suave, né? Tá? Talvez ela tenha uma assíntota aqui, né? Tá? Então vou deixar aí para vocês pensarem, né? A assíntota é uma reta aqui, né? Tá? Que ela vai tender essa reta, né? Mas nunca chega. Ok? Acho que a gente viu, né? Não lembro assim, né? Tá? Ok, né? Então isso acho que já tá bom, né? Tá? Para essa função. Então a gente viu aqui, né, que o intervalo é diferente, né? Tá? Da derivada, né? Com a função, né? Tá? E aí, né, isso motiva a gente a dar uma definição aqui, uma propriedade nova, né? Tá? De funções, né? Tá? Então, uma função, então vai ser uma propriedade da função, né? Claro que é uma propriedade da derivada também, mas assim, né? A função vai ter essa propriedade, né? Se, né? Então, uma função f é diferenciável, né? Em a, né? Tá? Em um valor a, se a derivada, né? De f nesse valor a existe, tá? Então, se existe o limite lá, né? Tá?
Aí aqui num ponto A, né? Tá? Então, isso aqui é a função no ponto A aqui, né? Tá? E é diferenciável intervalo aberto I, né? Tá? Se é diferenciável para todo x pertencente ao intervalo, né? Tá? Então assim, né? Se em todo ponto desse intervalo ela é diferenciável lá, né? Tá? Existe a derivada em todo ponto, né? Do intervalo aberto aí, ela vai ser diferenciável nesse intervalo, ok? E aí pode ser, né? Por exemplo, né? Se for menos infinito a infinito, né? Ela é diferenciável em todo lugar, né? Então, para todo real, né? Na reta real, né? Tá? Então vamos ver, ó. Esse exemplo aqui, ó, seja f de x a função módulo de x, né? Aí eu vou mostrar isso aqui, né? Tá? Então que a derivada dá isso aqui, tá? Isso vai implicar, né, que o domínio aqui, né, da função, né, ele exclui o zero, né? Tá? Então a função vai ser derivável em qualquer lugar, menos no zero, né? Tá? Mas vamos mostrar essa fórmula aqui, né? Que a gente ainda não tem, né, as regras de cálculo aí mais simples. Então vamos fazer da definição, né? Deixa eu arrumar aqui. Então, f de x. Opa, não, essa cor não. Não, Ctrl Z aqui. Então vamos fazer, ó, f de x, né? Igual ao modo de x, ok? E aí a gente quer calcular, né, a derivada, né? Tá? O Stewart faz uma coisa talvez seja mais correta, né? Mas eu não vejo eu, né, no que eu vou fazer aqui, que é um pouco mais rápido, né? Tá? Então isso aqui é o que, ó? É a mesma coisa que raiz de x ao quadrado, né? Tá? O modo de x, ok? E aí, assim, né, a gente calculou a raiz de x, né, então os cálculos vão ser semelhantes, né, tá? Então a gente calculou a derivada lá do raiz de x, né? Os cálculos aqui vão ser parecidos, tá? Então, ó, o limite, né, peraí, isso aqui é a derivada, né? Tá? Então, a f' de x, né, é o quê? É o limite de h tendendo a zero, né? Então, por definição, f de x mais h menos f de x sobre h. Okay? Isso aí é o que? É o limite de h tendendo a zero. Aí o f de x mais h é raiz, né? É x mais h ao quadrado, tira a raiz, né? Menos raiz de x ao quadrado, né? Sobre h. Isso aí é o limite de h tendendo a zero. Aí, né, isso aí é o quadrado. Não, vamos fazer primeiro, então, ó. Aí a gente multiplica, né? Tem essas duas raízes aqui. Vamos fazer aquele, né, o truque lá do... Então, na verdade, é a menos b, né? Vezes a mais b. Igual ao quadrado menos b ao quadrado, né? Então, a gente quer que isso apareça, né? Então, isso aqui, ó, é o limite de raiz de x mais h ao quadrado menos raiz de x ao quadrado. Aí multiplica, né? Pelo... Então, isso aqui é a, né? Isso aqui é b. Então a gente multiplica, né, em cima e embaixo, assim, que é a mesma coisa que multiplicar por 1, né? Aí não altera o quociente por
raiz de x mais h ao quadrado, então a mais b agora, né? Mais raiz de x ao quadrado, né? Aqui embaixo também, mais h ao quadrado, mais raiz de x ao quadrado. Tá? Então isso aí, né, é o limite de h tendendo a zero. Aí, né, o numerador aqui, né, vai ser esse, né, ao quadrado menos b ao quadrado, então é o que, né? X mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h vezes raiz de x mais h ao quadrado mais raiz de x ao quadrado. Então isso aí vai ser o que? Ó, limite de h tendendo a zero de x quadrado mais 2xh mais h ao quadrado menos x ao quadrado, tá? Sobre h x mais h ao quadrado raiz mais raiz x ao quadrado. Então, continuando aqui, ó. Isso aqui é o limite de h tendendo a zero. Aí, né, ó, x quadrado com x ao quadrado vai embora, né? Tá? Então a gente fica com 2xh mais h ao quadrado sobre h raiz de x mais h ao quadrado mais raiz de x ao quadrado. Isso aí é o limite de h tendendo a zero. Aí, ó, h aqui, ó, como ele nunca é zero, né, tá? Tá tendendo a zero, ele nunca é zero, a gente pode dividir aqui, né? Então, 2h. Então, é 2x mais h sobre raiz de x mais h ao quadrado mais raiz de x ao quadrado. Ok, aí, né, o quociente, agora sim, né, essas funções aqui são contínuas, né, tá? Então a gente pode aplicar aquela regra do quociente, né? Então é o limite aqui do de cima sobre o de baixo, né? Tá? Então assim vai existir esse limite, né? Tá? Agora, né? Tá? Quando h é igual a zero, né? Então isso aqui vai ser simplesmente avaliar, né? Em h igual a zero. Então isso aqui é igual a 2x, dá pra fazer aqui, ó. 2x mais zero, né? Tá? 2x mais zero sobre raiz de x ao quadrado mais raiz de x ao quadrado. Então isso aí dá, né? 2x sobre 2 raiz de x, né? Ao quadrado. Né? Isso aqui é x sobre raiz de x ao quadrado, que é o modo de x, né? Tá? Então, isso aqui, né? Isso aqui é a derivada, né? Tá? Da função, né? Modo de x, ok? E aí vamos analisar o que é essa função aí, né? Tá? Então, para x maior que zero, né? Tá? Então, ó, quando x igual a zero, não está definida, né? Tá? Então, para x maior que zero, modo de x é igual a x, né? Que implica, né? Então, isso aqui, ó, no fim das contas, é a f', né? De x aqui. Então, isso implica que f' de x, né? Que é igual a x sobre o modo de x, né?
é igual aí o x, o mod x vai ser x, né? Então é igual a 1, né? E para x menor que zero, o mod x, né, é igual a menos x. Então você vai implicar, né, que f' de x é igual, que é igual a x sobre mod x, é igual a menos 1, ok? E aí ela não está definida em zero, né? Tá? Então o gráfico dela é o que está ali no slide, né? Então esse aqui é o gráfico da função f de x, né? Módulo x, tá? Então acho que a gente já viu isso, tá? Algumas vezes. Então essa função ela é contínua aqui, né? Então existe, ela é o domínio dela, né? Tá? Todo intervalo real, né? Tá? Ela está definida aí para todo intervalo real, o domínio dela é toda a reta real, né? Agora essa aqui, né, ela tem uma descontinuidade em zero aqui, né? Então ela não é definida em zero, por isso tá essas bolinhas aqui, né? E aí aqui ela tem os limites laterais, né, tal, mas ela não tem um limite para x tendendo a zero, né? Tá? Então essa aqui é o gráfico da f', né? Tá? Ou seja, né, não existe o limite aqui, né? Tá? Ali, né? Se você calcular, né? Então o Stewart faz isso, né? Ele faz separado aqui, né? Ele faz a definição de limite, né? Para a derivada, né? Então o f de x menos h menos f de x sobre h, né? Aí ele faz, né, o limite para pontos maiores que zero, para pontos menores que zero, né? Aí vê que em zero, né, não dá diferente, né? Então aí conclui que a derivada não existe ali, né? Ou aquele limite não existe, né? Por todos os pontos existe, né? Mas ali no zero não. Então, ó, o domínio dessa função, né? Ela só é definida aqui, né? Então o domínio dela é só em x diferente de zero, né? E aí isso implica, né? Pela definição aqui, né? Como não existe, né? A derivada lá no ponto. Então a função é diferenciável para todo x real, não nulo, ok? Então, com exceção disso aqui, né, tá? Ela é diferenciável para todo x real, não nulo. Então, né, então essa é uma situação, né, tá? Então, quando a derivada, né, tiver uma descontinuidade aqui, ó, ela deixa de ser diferenciável, né? Porque não vai existir o limite ali, né? Okay? E aí a gente, né, então assim, né, mesmo a função sendo contínua aqui, né, tá? A derivada dela não deu descontínua aqui, né, tá? E aí essa relação entre continuidade, né, diferenciabilidade é bem, né, é bem expressa aqui, ó, nessa condição, né, tá? Então nesse critério, né, que a gente pode chamar, né? Tá? Então o teorema aqui, ó, é que se f é diferenciável em A, né, então essa f é contínua em A, ok? Então, assim, né, a continuidade... então, lembra daquela coisa da contraposição, né? Então, isso aqui, né, f é diferenciável, implica f contínua, né? Tá? Então, isso é logicamente equivalente a dizer o seguinte, né? F descontínua, né, implica que a f é não diferenciável, né? Num dado ponto aí, né? Tá? Então, então a gente vê que a continuidade de uma função é uma condição necessária, né? Tá? Uma condição necessária para você ter diferenciabilidade, para existir a derivada, né, da função, tá? Ela não, ou seja, né, se ela for se ela não for contínua, né, ela não vai ser diferenciável, né, tá? Mas esse exemplo mostrou que ela não é uma condição suficiente, né, tá? Então a função ser contínua, né, não implica que ela é diferenciável, né? Então esse exemplo é um exemplo que mostra isso, né, tá? Então essa função é contínua, né? Mas a derivada dela não é diferenciável, né? Tá? Então é nesse sentido, tá? Que esse teorema tá dizendo, né? Tá? Então o teorema aí
importante, tá? Então vou provar, ele não é difícil de provar, né? Então vou fazer ele aqui, demonstração, bem intuitiva, né? Então, ó, a derivada, né, por definição aqui, ó, aqui a gente tá vendo no ponto A, né? Tá? E aí vai valer a mesma coisa para o intervalo também, né? F é diferenciável no intervalo. Se F é diferenciável no intervalo, ela é contínua naquele intervalo. Tá? Então, ó, F' de A, né? Ela é o quê, né? Aquele limite, né? Tá? Então, para facilitar aqui, ó, vou usar essa, né, definição inicial que a gente... Então, a limite de x tendendo a de f de x menos f de A sobre x menos A. Tá? E aí esse quociente aqui, né? Tá? Então, f de x menos f de A. Então a gente pode, né? Porque a gente vai avaliar o limite, né? A gente tem que provar que o limite de f de x é igual a f de A, né? Tá? Então, ó, f de x menos f de A, o numerador ali, né? No limite ali em cima, é o quê, né? A gente pode ver como f de x menos f de A sobre x menos A, né? Vezes x menos A, né? Tá? Então, mesma coisa que eu estava fazendo antes, né? Multiplica em cima e embaixo aqui, né? Tá? Por x menos A. Por que eu posso fazer aqui, né? Porque o limite ele não vai, né? Nunca ser igual a A, né? Tá? Então, para pontos, né? Que é diferente de A, essa igualdade é válida, ok? Então, o que acontece, ó? Então, essa igualdade é óbvia aqui, né? Tá? Então, vamos tomar um limite aqui, né? Tá? Então, como isso é igual a isso, né? Tá? Então, o lado esquerdo aqui é igual ao direito. Então, a gente toma um limite aqui, ó, dos dois lados de x tendendo a A, né? F de x menos f de A é igual ao limite x tendendo a A. Vou dar mais um espaço aqui. De f de x menos f de A sobre x menos A, né? Vezes x menos A, né? X menos A aqui, tá? Ok? Então isso aqui é uma função maior, né? Tá? Então esse produto, né? Tá? E aí, né, aqui, ó, desse lado, né, o limite... Então desse lado aqui, ó, o limite da... Lembra das regras lá de limite, né? Propriedade de limite, operações com limites, limites da diferença, né? A diferença dos limites, né? Tá? Então, limite x tendendo a A, né? De f de x, né? Menos o limite x tendendo a A de f de A. Tá? Isso é igual ao quê, né? Deixa eu ver se não tô assumindo alguma hipótese aqui, né? Acho que não. Tá? Talvez teria que provar assim, né, que caso, né, tem um passo aqui tá, né, acho que o Stewart ou o Apostal também esqueceu, né, tá? Depois eu vou rever isso aí, né? Mas assim, se a né, se aquele limite da derivada existe aqui, né, que é isso aqui, né, tá? Então, se esse limite aqui existe, né, o limite da função da f de x para o ponto vai existir também, né? Tá? Talvez, assim, né, teria que provar isso, né? Tá? Então, livros de análise, talvez eles se preocupem com isso aí, né? Tá? Mas aqui, assim, né, não precisa tanta formalidade, né? É essa ideia, mais ou menos, né? Tá?
Então, ó, o limite de f de x quando x tende a A, né? Menos o limite de f de A, né? X tende a A aqui. Vai ser igual que... E aqui, né? Existe esse limite, né? Tá? E essa função a gente já conhece aqui, né? Tá? Ela é uma função contínua aqui, né? Tá? Em todo lugar, função linear, né? Então, a gente pode, né? Então, existem esses dois limites, né? Então, isso que eu tô, né? Tá me dando problema aqui, né? Tá? Assim, se eu quiser ser mais formal, né? Tá? Porque esse limite aqui, né? Da diferença, né? Precisa existir o limite aqui da f de x, né? Tá? Então, essas duas funções... Essa aqui é um valor constante, né? Então, tem limite, né? Tá? Mas essa função aqui não tá... Né? As hipóteses não estão me dizendo de cara, né? Que existe. Então, eu teria que provar, né? Um passo anterior ali que a derivada, né, existir, implica que o limite disso aqui, né, essa função tem um limite bem definido, né, para x tendendo a A, tá? Uhum, tá? Não sei se como faço isso aí. Ok? Ah, mas ok, aí do outro lado tá 100% ok, né? Então isso aqui aí a gente pode, o limite do produto, né, desses dois existem aqui, então é o produto dos limites, né? Então o limite de f de x menos f de a sub x menos a. Por que esse limite aqui existe, né? Por hipótese, né? Então a função é diferenciável em a. Então existe esse limite aí, né? Tá? Então o limite de quando x tende a a, né? Vezes, né? Vezes o limite x menos a quando x tende a a, ok? E aí, ó, esse f de a aqui é uma constante, né? Tá? Então, o limite de uma constante é a própria constante, né? Tá? A gente viu isso aí. Então, o limite x tendendo a, né? De f de x menos, né? F de a, tá? Então, não, só vou deixar um colchete aqui para separar, né? Tá? Então, f de a não tá mais, né? Nesse limite. É igual ao quê, né? É igual a derivada, né? Tá? Então, a gente... f' de a, né? Só que o limite de x tendendo a disso aqui é zero, né? Tá? Porque é só contínua, né? Tá? Então, f' vezes zero, né? Que é igual a zero. Então, ó, o limite de f de x menos f de a é igual a zero. Então, né, isso implica o quê? Ó? Que o limite de f de x quando x tende a é igual a f de a, né? Que por definição, né, tá? Isso é a definição de f, né? Ser contínua, né? Tá? Contínua em a, tá? E aí a gente conclui, né? Portanto, f diferenciável em a implica, né, que f é contínua em a, ok? Como queremos demonstrar, ok? Então então isso é um resultado bem interessante, né? Tá? Então aí o que eu estava falando, né? Isso aqui, né? Ó, f é diferenciável em a, né? A nossa sentença A, né, tá implicando, né? Então a gente viu que é verdade, né, que f é contínuo, né, implica B, né, tá? E aí isso aqui é a mesma coisa, né, equivalente, né, que B, né, a negação de B, né, implica a negação de A, né, tá? Isso aqui também é verdade, né? Negação de B implica a negação de A, é a mesma coisa, né, tá? Então, né, e o que é isso aqui, né? F é descontínuo em A, implica, né, que F é não é, né, tá? Ou é não diferenciável
ok? Então, assim, não é uma função já descontínua, né? Ela já vai ser não diferenciável num ponto, né? Tá? Uma função descontínua, não vai existir a derivada lá, tá? E aí tem outras formas também, né? Tá? Então, essa é uma das formas, né, mais comuns, né? Tá? Então, então, esses pontos de descontinuidade a função não vai ter definido, né? Tá? Aí uma outra forma, né, de descontinuidade é isso aqui, ó. Quando eu tiver uma, né? Então o gráfico, né? Tem algum lugar que então que nem o do raiz de x lá, né? No x igual a zero, né? Tá? A derivada, né? A inclinação a derivada é a inclinação, né? Da reta tangente, né? Aí se ficar aqui, né? É infinito, mas assim não precisa ser nem descontínuo, né? Tá? Então essa função aqui ela é contínua, né? Tá? Mas ela tem aqui, né? Nesse lugar aqui, né, a inclinação é infinita aqui, né, tá? Então o limite ali não vai existir, né, tá? Porque tem essa descontinuidade para infinito, né? E uma situação, acho que a situação mais comum, assim, né, tá? Que aparece é que nem essa função aqui, né? Ela é contínua também, mas ela tem essa quina, né? Tá? Então a quina aqui, qual que é o problema dela, né? Então é porque não fica definido, né? Não fica definida a inclinação de uma reta tangente aqui, né? Você tem isso aqui, você pode definir como uma tangente, mas essa reta aqui também, ó, essa reta que contém essa parte aqui, né? Ela também é meio que, né, uma tangente, mas também uma outra reta aqui, né? Seria uma tangente, né? Nesse ponto, né? Tá? Então tem uma infinidade, né? Tem infinitas retas aqui tangentes nesse ponto, né? Tá? Então aí, como o limite é uma coisa única, né? Tá? Ou assim, né, uma função tem que estar definida, né, tem que ter um valor só, né, para um ponto, né. Então isso aqui não tem a derivada, não vai ser uma função aí, né, tá? Mesma coisa aqui, né, tá? Então, ó, quando tiver essas quinas, né, tá? Descontinuidades aqui, né, ou, né, ou assim, né, uma reta vertical aqui, né, tá, a inclinação, né, ou seja, ela, né, tem um valor infinito, aí a função não é diferenciável, né? Tá? Tem mais uma situação, tem assim, né? Tem um caso, por que a gente definiu aqui, né, num intervalo aberto, né? Porque no intervalo fechado vai dar problema, né? Tá? Justamente que ele vai ser como se fosse uma quina também, né? Tá? Então vamos pegar aqui, ó. Ou se você tem uma função aqui, né, definida né, num intervalo fechado aqui, né? Então digamos que aqui seja aberto, né? Desse lado, mas aqui é fechado, né? Tá? Então, digamos, o domínio da função é isso aqui, né? Então, essa é a nossa f de x, né? Tá? Vou tirar isso aqui. Aí o que acontece, né? Nesse ponto aqui, ó, né? Então o Stuart não falou, mas nesse ponto ela não é diferencial também, ó, porque a gente não consegue definir vou colocar outra cor, né? Uma tangente, uma única, né? Tá? Uma única tangente aqui, né? Tá? Então tem uma infinidade, né? Tá? Né? Tá? Por isso que assim, né? A função é diferenciável em intervalos abertos, né? Tá? Ela tem que ter uma vizinhança aqui, né? Aqui não tem uma vizinhança, né? Mais nesse ponto aqui, né? Tá? Então, nesse ponto ela também não vai ser... É como se fosse uma quina também aí, né? Tá? Pode ver dessa forma, né? Tá? Então, os livros às vezes esquecem dessa coisa também, né? E aí o que acontece, ó, aqui, né, então é uma coisa que eu falei lá bem no começo, né, do curso, né, tá? Então, que motivava também, ó, a função ser diferenciável, né, tá? Implica que ela é contínua, né? Ou seja, né, se você vai fazendo zooms aqui, né, tá? Ela vai cada vez mais se aproximando de uma coisa linear, né, tá? Então, se ela for diferenciável, né, tá? Então, cada vez mais, né, você vai se aproximando dessa reta tangente, né? Tá? Então, isso meio que está, né, garantindo a continuidade aqui, né?
E é uma característica, né, da diferenciabilidade, né? Enquanto que essa função aqui, né, é uma função que tem uma quina aqui, né, tá? Então por mais, quanto mais você fizer zoom aqui, né, por mais zoom que você fizer aqui, né, tá? Então por menor a vizinhança que você está analisando, não importa, né? Ela nunca vai ser nesse ponto ela nunca vai ser uma reta, né? Ela vai ser sempre uma quina aqui, né, tá? Então aí ela não é diferenciável, apesar de ser contínua, né? Tá? Então ela nunca vai ser você nunca vai, né? Isso aqui nunca vai achatar, né? Como uma reta, ok? Ahn, hum, ok, então vamos ver uma. Bom, funções descontínuas a gente viu, a função com quina bastante aqui, né? Tem. Tá? Mas vamos ver uma, uma função desse tipo aqui, ó. Vou ver se consigo construir uma dessa aqui, né? Tá? Então a gente já viu, né, a raiz de x aqui, né? Só que a raiz de x ela é. Deixa eu ver se consigo fazer uma. Ela para ali em zero, né? Então não. Talvez, talvez fosse por isso, né? Tá? Então ela tem uma quina ali, né? Mas não é o caso, né? A gente pode fazer uma raiz cúbica aqui, ó. É 1/3. Então, ó, essa função ela está definida agora em todos os pontos, né? Mas a derivada dela, né? Tá? Eu não vou provar, mas aí com as técnicas de integração de derivação a gente sabe, né? Tá? Vocês vão também ver isso aí. Isso menos 3 vezes. Não sei se ele não está aceitando, tô chatíssimo. Bom, isso é x elevado a 2/3, né? Eu quero x menos 2/3. Ah, eu posso colocar 1, né? 1/x. Ah, não, ele aceitou aqui. Então, deixa eu tirar essa aqui, né? Ó, mas essa função também é interessante, ó, ela tem uma quina também, né? Então, logo a gente analisa ela, né? Vou dar um Ctrl C aqui. Não. Ah, tem análise de função aqui. Ok, então, ó. Aqui. O que ficou outra função, cara? Então, ó, é raiz cúbica de 3 ali, né? Tá? Você. Deixa eu deletar porque tá. Vai entender, né? Essa aqui era a derivada. Vamos ver aqui a. X. Então essa é a derivada dela, né? E aqui, ó, no zero ela tem né? A tangente existe aqui e tal, né? Assim, geometricamente, né? Mas ela não é uma função, né? Tá? Porque ela, né, é uma reta aqui vertical, né? Tá?
Não tem inclinação infinita, né? Não é o fato da inclinação ser infinita aqui, né? Que é o problema. É que o problema é que, talvez, acho que o Stewart fala isso, né? O problema é que ela, né? É, como se diz? Ela não é uma função aqui, né? Tá? Então, bom, se bem que isso também, né? Porque a reta tangente ela não é a derivada, né? Ela é a inclinação, né? A derivada é a inclinação, né? Tá? Então é a inclinação infinita. Mas o que a gente tem aqui é uma descontinuidade. Então essa é a função, né? Tá? Função derivada, né? É isso aqui. E ela tem uma descontinuidade do tipo infinito, né? Tá? Então ela não está, né? Em x igual a zero ela não está definida, né? Tá fora do domínio dela, né? Tá? Então ela a derivada ali não existe, né? Tá? É, ok, então a função no ponto zero não é diferenciável, né? Apesar dela ser bonitinha aqui, né? Tá? Ela é contínua e tal, né? Tem essa inflexão aqui, esquisito. Mas ela tem essa, né? Derivada aqui, né? Derivada aqui com inclinação infinita, né? Tá? Essa reta tangente aqui. Então é esse tipo, né? Tá? De não diferenciabilidade também. Ok? É um tipo que não é muito falado assim, né? Eu nem lembrava muito, né? Tá? Mas os mais comuns são aqueles quina e coisas do tipo, ok? Então, né, o tipo de quina aqui parece nessa função aqui também, ó, né? X elevado a agora 2 terços, na verdade, né? X elevado a 2 terços, ó. Ela tem essa quina aqui, né? Então aqui ela não vai ser, né? Tá diferencial, porque não dá para definir direito, né? Tá? Então, deixa eu só lembrar quanto que é então, a derivada dessa função, né? A gente vai descobrir depois. É isso aqui, ó. Um nono x elevado a 1 terço. Então, assim, né? Com as regras de derivação, vocês vão logo fazer que nem eu, né? Tá? Dá para fazer sem muita complicação, né? Tá? Então, a derivada disso aqui é isso aqui, mas acho que em x igual. Deixa eu ver se eu fiz certo isso aqui. Mas ela tem, tá definida assim. Deixa eu analisar isso aqui, pessoal. Hum, dois, é curioso aqui. Então, acho que ela é diferenciável. Essa aqui é diferenciável, sim, zero. Tá? Menos terço, menos um. Ah, não. Dá menos um terço aqui. Peraí, calculei errado a derivada. Três. Isso aqui. Tá? Então é. Sim.
Então é isso aqui, né? Ele nem plotou aqui, não sei porquê. Deixa eu copiar aqui. Assim. Estranho, né? Tá. Isso aqui tá bem definido para x diferente de zero, né? Tá? Bom, ele não quis plotar aqui, né? Tá? Então, por exemplo, né, em 2 aqui, né? Será que eu estou num intervalo muito pequeno? Ah, tá aqui, né? Então, eu estava num intervalo muito pequeno, né? Tá? Então, ó, nessa quina aqui, ó, não, né? Ela tem né? O limite não existe aqui, né? Tá? Para x, então em zero ela não está, né? Ela não está bem definida aqui, né? Está fora do domínio, né? X diferente de zero, ok? Tem uma descontinuidade bem, né? A derivada, né? Tá? Ok? Então, essas relações, né, entre a diferenciabilidade aqui e continuidade, ok? Então, diferenciabilidade implica continuidade, aí a continuidade não necessariamente, né? Porque pode ser uma quina aqui, pode ser uma coisa desse tipo. Né? Ok? Então, assim, né, a diferenciabilidade vai implicar, né, quer dizer, né, que também não é dessa forma, né, tá? Então, ó, não tem quina, né, não tem descontinuidades, né, tá? E não vai ter essa coisa vertical aqui, né, essa derivada infinita aqui, né, tá? Que seria esquisito, ok? Ok. E aí, agora a gente pode considerar também, né, como a gente está, né, vendo a derivada, né, como uma função aqui, né, definida por isso aqui. Então, né, isso aqui é uma função, né, a derivada. Então a gente pode, né, tomar a derivada dessa função, né, tá? Então, ó, como f' é uma função, podemos tomar a derivada de f', né, dessa função, obtendo uma nova função f, então é a linha, né, dessa f', né, tá? E aí a gente chama, né, simplificar aqui, ó, f duas linhas, né, tá? Então, e aí a gente vai chamar isso aí de segunda derivada de f, ok? Então, a segunda derivada de f é tomar duas derivadas. Então, é uma coisa da f, né? Então, é a derivada da derivada, né? É, e aí a gente pode continuar isso aí, ó. Como f duas linhas, né? É uma função também, né? Tá? A gente pode tomar a derivada de f duas linhas, obtendo uma nova função f de três linhas aqui, né? Que é f duas linhas, linha, né? Tá? A chamada terceira derivada da função f, ok? E aí podemos, do mesmo modo, definir a derivada de ordem n de uma função, né? Então é tomar a derivada n vezes, né? Tá? 4 vezes, 5 vezes, tal. Quanto vocês quiserem, né? Tá? E aí na notação de Leibniz, né? Tá? Então a segunda derivada aqui, por exemplo, é d2f dx2, né? Tá? Então a notação é desse jeito, né? Tá? Eu não gosto muito, mas assim, né? Ela é boa para você, né, saber com relação ao que você está derivando, né? Porque cálculo 2, por exemplo, vai ter, né, duas variáveis, por exemplo. Aí, né, aí você tem que saber né, a variável que você está derivando, né? Tá? Mas é uma coisa que me incomoda um pouco, assim, né, que é dx2, né? Deveria ser d2f, d2x, né? Tá? Mas não é, né? Tá? Então a anotação ficou desse jeito, né? Tá? Talvez tenha um motivo aí, não sei, né? Tá? Porque assim, né? Não vai ter a ver assim, né? O x quadrado não vai ser uma variável, né? Tá? Então, sim, não confundam isso, né? Tá?
E aí o que que é, né? D2f dx2 aqui, né? É d dx, né? Que é a derivada, né? Da df dx, né? Que é a derivada da função f com relação a x. Que é, isso aqui é f', né? Tá? Então isso aqui é a linha, né? Dessa f', né? Tá? Então isso aqui denota a segunda derivada, e aí d3f dx3, por exemplo, vai ser d dx, né? De d2f dx2, né? Então a terceira derivada, né? Que é d dx de d dx de df dx, né? E aí, dfn, né, é fácil de ver o que que é, ok? Tá? Então, a derivada de ordem n seria dnf, né, dxn, né? Tá? Aí, entre parênteses aqui, né, para não confundir, né? Tá? Na verdade, aqui na noção de Leibniz não faz entre parênteses, né? Tá? Mas é isso, simplesmente isso aqui, né? Tá? Então, a gente vai ver um exemplo aqui, tá? Então, vamos desenvolver aquele exemplo da aula passada, né? G de x é x ao cubo menos x, tá? Não sei se eu tinha chamado de g de x, né? Mas, bom, era essa função aqui, x ao cubo menos x. Aí isso a gente calculou, né? A primeira derivada aqui, ó, g' de x é 3x ao quadrado menos 1, né? Tá? Aí eu vou mostrar agora que g2' aqui de x é 6x, né? E essas derivadas até a ordem 4, né? Tá? Então, ó, então vamos fazer a g de x é x ao cubo menos x, né? Aí a g' de x, né, tá? A gente já tinha calculado, é 3x ao quadrado menos 1, tá? Tinha calculado na aula passada. Aí vamos mostrar agora, né, que a g duas linhas aí vai dar 6x, né? Tá? Então vamos o limite, né? Então, peraí. A g duas linhas de x é o quê, né? Tá? Por definição, é o limite, né? Tá? De h tendendo a zero. Do que, né? Tá? Da g', né? Tá? Porque agora ela é a função que a gente está considerando. X mais h menos g', né? De x sobre h, né? Tá? Onde a g' de x é isso aqui. Né? Tá? Então, só aplicando a definição para função, essa função nova aí, g'. Né? Então, limite de h tendendo a zero, aí é quanto que era ali? 3x ao quadrado menos 1. Então é 3. Não, peraí. Falta aqui. 3x mais h ao quadrado menos 1 menos a g' de x, né? Que é menos 3x ao quadrado menos 1. Né? Em cima aqui sobre h. Né? Tá? Então esse é o limite de... Vai ficar muito grande aqui, ó. Então abrindo aquele quadrado ali, h tendendo a zero, de 3 vezes x ao quadrado mais 2x h mais h ao quadrado, né? Menos 1, aí menos 3x ao quadrado mais 1, né? Tá? Sobre h. Aí, ó, esse 3, né, vezes esse x ao quadrado vai cancelar com esse 3x ao quadrado, menos 1 cancela com mais 1, né? Então isso aqui é o limite, né, de h tendendo a zero, de 2xh mais h ao quadrado sobre h, né? Aí esse h, né, ele sempre é diferente de zero, então eu posso dividir. Então divide aqui, né? Tá? Então isso aqui é o limite de h tendendo a zero, 2x mais h, 2x mais h só. Ah não, mas é 3 vezes, né? 3 vezes 2x, então é 6xh aqui, né? 6x mais 3h ao quadrado aqui, né? Tá? Então é 6x mais 3h aqui, né? Tá?
Aí esse limite, né? A função é contínua por h aqui. Então é 6x, né? Tá? Então é avaliado em zero, é 6x mais 3 vezes zero, né? Tá? Então é 6x, tá? Então o que a gente chegou aqui concluiu é que g, duas linhas de x é igual a 6x, né? Como a gente queria, tá? Aí isso aqui é uma função linear, né? Tá? Então a inclinação dessa reta aqui, ó, já de cara é a terceira derivada, né? Tá? Para qualquer ponto, né? Tá? Então pode fazer pela fórmula lá, né? Mas g3 linhas de x vai ser 6, né? Tá? Porque, né? A, a inclinação da tangente a essa reta é a própria, né? A inclinação da própria reta, né? Tá? Porque ela é a própria tangente dela, né? Em todos os pontos, tá? E aí, né? É fácil ver, ó, que vai ser g4 aqui, né? Tá? De x. Aí a gente usa, né, para acima de 3 aqui, né, de 3 linhas aqui, usa 4, né, 5 e tal, para não, né, ficar carregando linha, né? Mas pode colocar 4 linhas aqui também, né? Não tem problema. É o limite de h tendendo a zero, né? De g, 3 linhas, né, de x mais h. Então a quarta derivada, né, é a derivada da terceira, né? Então dessa função terceira derivada aqui, né? Menos g, 3 linhas de x sobre h, né? E é isso aí é o que, né? É como é uma função constante ali, é 6 menos 6, né? Tá? Sobre h, que é igual a zero, né? Tá? Então é o limite aqui, né? Tá? Limite h tendendo a zero. Aí o limite de zero, né? É zero, né? Tá? Então a g, né? Ter quarta derivada é zero, ok? Isso aí vai ser uma das primeiras propriedades que a gente vai provar, né? Uma derivada de uma função constante é zero. É sempre zero, ok? Então é isso, né? Tá? Vai continuando, mas assim, depois vai dar pra fazer de cabeça isso aqui, né? Tá? Eu acho que algumas pessoas já viram, né? Isso aí, né? No ensino médio, né? Tá? Principalmente para física ali, né? Tá? Então é derivado assim de polinômio, né? Cai esse expoente, aí esse aqui, né? Você diminui um, né? Tá? Então esse 3 aqui, né? É 3x ao 3 menos um, né? Tá? Menos, né? Aí a derivada desse aqui, né? Isso aqui é x elevado a 1, né? Então cai o 1, né? Então fica 1. 1 vezes x elevado a 0, né? Que é 1, né? Tá? Então é menos 1 aqui, né? Tá? Aí aqui, por exemplo, né? 3x ao quadrado, né? Cai o expoente aqui e multiplica, né? Então 2 vezes 3. Aí 2 menos 1 é 1, né? Tá? Então fica 6x. E aí a derivada de constante é 0, né? Então dá 0, né? Tá? Aí continua assim, né? Tá? Então tem uma regrinha aí, né? Para funções polinomiais, né? Tá? Aí as outras funções, seno e cosseno, também vai ter regras, né? Tá? Derivada do seno, acho que é cosseno, e aí do cosseno é menos seno, tá? E assim por diante, né? Tá? Então vai ser mais simples, né? Uma grande parte das funções para calcular, né? Tá? A derivada ela vai ser uma coisa linear, né? No sentido que a soma de derivadas é a derivada das somas, quando existir, né? Tá? Derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Só que, assim, vai ter umas diferenças, né? Com relação ao limite, por exemplo. Então, a derivada do produto vai ter uma regra, né? Especial, né? A regra lá do produto, né? Para derivadas, tá? E a derivada de funções compostas também vai ter uma, né? Vai ter uma... É a regra da cadeia que a gente fala, ok? Que a gente vai ver nas próximas aulas, essas coisas, tá? Ok? Então, acho que na próxima aula a gente já vai ver, né? Então, aguentem firme aí, né? Tá? Mas acho que, assim, comparado com limites, é mais simples essa discussão aqui, né? Tá? Então, dá para calcular os limites assim também, né? Pela definição, né? Para funções não muito complicadas, ok? Então, aqui, ó. Então, uma aplicação, né, que já vai aparecer, né? Tá?
É, depois eu vou falar com mais detalhes, talvez, né? Assim, se dá tempo, né? É, em física, assim, né? Já aparece de cara, né? Tá? Acho que tem quem ingressou agora, né? Tá, tá vendo agora, assim, né? A física um vem depois, né? Desse cálculo um aqui, né? Tá mais completo, né? Mas, assim, nos cursos anteriores, né? Tá? A 2020, aí tem algumas turmas que estão ainda nesse currículo, né? Mais antigo, né? É o PPC, né? Que a gente diz. Aí via física com física um, né, por exemplo, com cálculo um junto assim, né? Assim, né, no mesmo semestre, né? Então aí acho que é difícil assim entender, né, as coisas lá, né? Porque aí o professor de física tem que explicar a derivada integral assim, né, meio rápido, né? Então que não são conceitos, né, muito simples, né, para quem está vendo pela primeira vez, tá? Ahn, então aqui talvez, então eu acredito para vocês, né? Se vocês forem ver física, né? Depois vai ser mais simples, né? Tá? Então, ó, a gente viu, né, que a velocidade, né? Tá? Era a derivada, né? Da posição, né? Dessa função posição aqui, né? Tá? Com relação ao tempo. Então a velocidade instantânea, né? A derivada aqui, né? S' de t, né? Ou ds dt, né? Tá? E aí a segunda derivada, né, da posição, né, então a derivada da velocidade, né, tá? Ou seja, né, a derivada da derivada da posição é o que a gente chama de aceleração, né, tá? Então é a função, é uma nova função que a gente chama aceleração, né, tá? Ahn, e ela é o que se entende por aceleração mesmo, né, tá? Então aceleração instantânea, né? Tem a aceleração média, né? Mas a mais geral, assim, né? A aceleração instantânea, né? E a aceleração é uma coisa fundamental, assim, né? Tá? Na física, porque ela aparece na segunda lei de Newton, né? Tá? Então, a segunda lei de Newton relaciona a aceleração que o objeto, né? De massa m vai ter, né? Devido a forças, a resultante, né? De forças externas, né? Que agem nesse corpo, tá? Então você tem uma força ali, né, externa, né, agindo num corpo de massa m, né, tá? Ele vai ganhar uma aceleração de acordo com a segunda lei, né, tá? Ok? Então vai vale essa relação, né, tá? Então a somatória aqui, né, das forças externas, né, num corpo, então que a gente chama de força resultante, vai ser igual ao produto da massa do objeto, né, vezes a aceleração, tá? Então é proporcional à massa e à aceleração, ok? Ou seja, né, isso aqui, né, em forma diferencial aqui, né, fica o quê? É a massa vezes a segunda derivada da posição, né? Tá? Então, se você tem a função posição aí, né, tá? E tem você, né, você sabe, né, o valor da força resultante no objeto, né? E vice-versa, assim, né? Isso vai demorar um pouco para a gente ver. Mas assim, dado uma força, né, você sabe o movimento que a partícula vai fazer, né, tá? Aí a gente tem que, né, resolver essa equação aqui, né, tá? Tem que dar um jeito de resolver, né, encontrar a função S de t a partir, né, dessa relação aqui, né, tá? Mas assim, né, por exemplo, na queda livre, né, que a gente tinha visto, né, então a queda livre é o seguinte, né, a posição como função do tempo, né, ela é 4,9, né, que é o quadrado. A gente tinha visto isso aí, né? Tá? E assim, ensino médio, provavelmente vocês viram, né? Tá? Isso dá para derivar empiricamente, né? Experimentalmente ali, o Galileu originalmente ele fez com, né? Como não tinha cronômetro, coisas digitais na época, né? Relógios assim, né? Preciso, ele fez com o pulso dele, né? Tá? Então, o pulso da gente é regular, né? As batidas, né? Tá? Então ele
coloca o dedo assim, né, no pulso e conta a partir das batidas, né, do coração, né, tá? E aí ele, né, com planos inclinados, ele chegou nessa relação, ok? Assim, antes, né, antes do... Isso que inspirou o Newton, né, tá? Então, os experimentos do Galileu que vão inspirar o Newton. E também tem o famoso experimento ali, assim, tem uma controvérsia, aconteceu mesmo, né, mas da Torre de Pisa, né, tá? Ahn, mas, assim, né, você pode fazer também numa câmara de vácuo, né, tá? Fazer um objeto cair ali, né, a partir do repouso, né, tá? Aí ele vai, né, você vai ver que muito boa aproximação segue essa fórmula aqui, né, tá? Então, a posição, né, como função do tempo é essa função quadrática aqui, né, tá? Aí o que que é a velocidade, né, como função do tempo? É ds dt, né, tá? Ou s' de t também, né? Tá? Que depois a gente vai ver, é fácil calcular, é 9,8, né, tá? T, né, tá? E aí, né, a aceleração, né, função do tempo, é dv dt, né, tá? É a derivada da velocidade em relação ao tempo, que é a mesma coisa que d2s, né? dt2, a segunda derivada aqui, né, tá? Isso aqui, né, é uma função, né, então a derivada disso aqui, né, é uma função linear aqui, então é esse valor aqui, ó, 9,8, tá? E isso aqui é a aceleração, né, tá? Então isso aqui é em metros por segundo ao quadrado, né? Isso aqui é em metros por segundo, isso aqui é em metros, né, tá? Isso aqui é a aceleração, é aquela g, né, tá? Aceleração da gravidade aqui próxima à superfície da Terra, ok? Então a aceleração é constante, né? Tá? E isso dá para chegar né, de uma outra forma também, né? Então, pela segunda lei de Newton lá, né? Força resultante no corpo é igual a massa vezes a aceleração, né, de t, né? Opa. E aí a força resultante num corpo em queda livre, né? Tá? Você segurou uma bolinha, né? Tá? De massa m aqui. No repouso, a força resultante é aquela força-peso, né? Tá? Força-peso aqui, né? Cujo módulo, né? Tá? Ela aponta aqui para baixo, né? Tá? O módulo é mg, né? Tá? Então é mg, né? Tá? E g é um valor constante aqui, é uma função constante, né? 9,8 ou 81, né? Tá? Por segundo quadrado. É igual a massa vezes a aceleração de t, né? Tá? E aí, né, aqui a gente tem uma sutileza aqui, né? Porque essa massa aqui, que a gente chama de um objeto, é a massa gravitacional, né? Tá? Ela está relacionada à força, né? Tá? Enquanto que essa massa é a massa inercial, né? Tá? Ela está relacionada ao movimento, né? Tá? E aí é um milagrezinho, né? Que a gente tem do nosso universo, que elas são iguais, né? Na verdade, né? Tá? Então a massa gravitacional é igual a massa inercial, né? Tá? Isso aqui só foi justificado corretamente pelo Einstein, né? Tá? É o princípio de equivalência, né? Tá? Esse aqui é o chamado princípio de equivalência, né? Equivalência. E aí, né, que acontece? A aceleração, né, no movimento de queda livre, né, é constante aqui, né, e é igual a aceleração aqui gravitacional, né, tá? Ou seja, independe, né, tá? Independe da massa do objeto, né? Então, dois objetos de massas diferentes, eles vão cair com a mesma aceleração, né, tá? Eles vão chegar ao mesmo tempo no solo, tá? Por que que assim, né, na vida real não, né,
Nem sempre isso é verdade, né? Porque a gente tem. Isso aqui é no vácuo, né? Tá? Então, se você não estiver fazendo no vácuo isso aí, né? Ou estiver garantindo, né? Que a resistência do ar não é desprezível, né? Tá? Então, se a resistência do ar for não desprezível, aí isso aqui não vai valer, né? Essas passagens. Porque daí a força resultante, né? Ela vai ser mais coisa, né? Ela não vai ser só. Vai ser mg mais a resistência aí, né? Tá? Resistência do ar, né? Tá? E aí é mais complicado, né? Tá? Então, se uma pena, por exemplo, né? Aqui na atmosfera da Terra, né? Uma pena e um martelo, eles caem, né? Chegam em tempos diferentes, né? Mas assim, na Lua, né? Fizeram esse experimento, por exemplo, né? Então, uma pena lá, né? Como não tem a resistência do ar lá, né? Ou é desprezível, né? Tá? Não tem uma atmosfera lá. Então, a pena o martelo chegam ao mesmo tempo, né? Tá? É, agora, se você pegar, né, sei lá, um martelo, né, e um martelo e uma bola de gude, né, tá? Solta da mesma altura, eles vão chegar ao mesmo tempo, né? Tá? Com muito boa aproximação, assim, né? Tá? Então eles chegam ao mesmo tempo no solo, né? Tá? Ok? Então é uma característica do mundo que a gente vive aqui, né? Tá? Então, e esse princípio de equivalência, assim, é muito profundo, né? Tá? Então, é um dos pilares ali da relatividade do Einstein, né? Tá? Então, aí aqueles experimentos, talvez vocês vejam, né? Sei lá, essas coisas de divulgação de ciência, né? Tá? Então, aí você tem tá dentro de um elevador, né? Tá? Aí você roda, né? Se você tá, né? Se você estiver caindo ali, né? Tiver em queda livre, né? Esse elevador, né? Essa situação é indistinguível, né? De você tá se movendo a velocidade constante no espaço, né? Tá? Então, ou você está em repouso no espaço, né? Tá? Assim, né? Fora da Terra, né? Tá? Então, é claro que é um experimento assim, né? Só mental, né? Tá? Ele talvez não faça muito sentido assim, mas assim, ele ele meio que assim, né, vai ter outras consequências aqui, né, tá? Então, um referencial que a gente diz em queda livre, né, tá? É, ele, num certo sentido, né? Então, no sentido assim, né, na teoria lá da relatividade do Einstein, né? Ele é, ele é um referencial inercial também, né? Tá? Então, ele é você pode tomar ele como referencial inercial, né? Aí o referencial inercial está associado à primeira lei de Newton, né? Tá? Então, então é isso, né? Tá, pessoal? Então, o que acontece aqui, né? Tá? Aí depois, né, quando a gente aprender integral, aí dá para, né, concluir mais coisas ainda, né? Tá? Porque, ahn, como se diz, né? Aí a gente pode, né, porque da posição, né? Da posição a gente obteve velocidade e aceleração, né? Tá? Que determinam o movimento, assim, né? Em linhas gerais, né? Tá? Agora, com a integral a gente vai dar para fazer o oposto, né? Da aceleração, né? Tá? Obter a velocidade e aí a posição, né? Tá? E aí, ou seja, né? Então, e aí da segunda lei de Newton, né? Opa, da segunda lei de Newton aqui, né? A força que estiver atuando no corpo, né? Vai determinar a função aceleração, né?
que vai, né? Aí, determinado isso, determina a velocidade, determina a posição como função do tempo, né? Tá? Então, o movimento que você faz, né? Tá? Uma outra coisa que dá também, um outro tipo de movimento, né? É movimento oscilatório, né? Tá? Então, o sistema massa-mola, por exemplo. Ah, mas isso acho que eu vou precisar da outra aula, né? Tá? Da próxima aula aqui, né? Então, a posição dele, né? Tá? Função do tempo é uma coisa, sei lá, né? Seno ou cosseno, né? Cosseno de t, né? De ômega t, né? Que a gente fala aqui, tá? E aí a velocidade vai ser uma função trigonométrica também, né? Tá? E a aceleração também, ok? Mas isso vai vir de uma coisa assim, né? Tá? Então aí a função é a função da posição, né? Tá? A função de S aqui, né? É uma função de mola aqui, né? Menos KS, né? Tá? Então é uma força restauradora que a gente fala, né? Tá? Então disso aqui chegar nisso aqui, né? Vai ser um pouco mais complicado assim, né? Tá? Mas acho que eu vou deixar para a próxima aula, né? Aí a gente vê o que as consequências aqui, né? Tá? Mas então assim, né? De cara, né? O cálculo já tem essas aplicações, né? No fundo ele foi, né? Ele foi projetado para resolver os problemas da física originalmente, né? Tá? Então não é surpreendente que, né? Vai ter relação com os problemas da física, né? Mas assim, né? Vai ter com uma gama muito grande, né? De outros problemas, né? Tá? Então, por exemplo, em química, eu acho que, né? A velocidade de reação, né? Velocidade de isso, velocidade de reação, né? De uma a velocidade de uma reação, né? Tá? Ela é expressa em termos de derivadas também, né? Tá? Velocidade, aceleração, aí tem funções também na economia, né? Coisas do tipo, né? Então, na pandemia a gente poderia considerar também a segunda derivada, né? Aí vai dar o quão acelerado, né? Como com a aceleração, né? da pandemia, né? Tá? Então é isso, né? Eu acho que o Stewart também faz um. Aí vamos fazer também, ó. Então para essa função aí que a gente calculou as derivadas, ó. Então x ao cubo menos x, né? Tá? A gente tinha também, né? Não tá aceitando. Vou fazer tudo de novo. X ao cubo menos x. Tá? Aí a derivada disso aqui era 3x ao quadrado menos 1. Né? Tá? Então a gente acredita que a gente analisou, né? Né, esses dois grafos. Aí o que é a segunda derivada, né? É 6x aqui. A gente calculou. Então, ó, vejam que ela vai ter a ver, né? Aí a gente vai ver mais para fazer gráficos, essas coisas, né? Ela vai ter a ver com a concavidade aqui, né? Tá? Então isso aqui era quando ela era zero, né? Ó, quando é zero aqui, ó, é essa reta vertical aqui, né? Tá? Ok? Ou seja, né, a inclinação da tangente é zero, né? Tá? Então é os pontos que passa zero aqui, né? Tá? Então tá no gráfico da primeira derivada, né? Tá? Agora o fato de ter essa boca para baixo aqui, ó, né? Tá? A gente associa um sinal negativo, né? Tá? Então é onde os valores aqui, né, da segunda derivada são negativos, ó. Aí aqui é positivo, aí muda, né? A função muda com a boca aqui para cima, né? Tá?
ok? Então a segunda derivada dá isso, né? Tá? E ela aqui, no caso, ela é linear, né? Então, bonitinha aqui, né? Tá? Mas ela pode ser também pode dar uma coisa, né, mais complicada aqui, né? Mas o lugar que ela está positiva, ela, né? Então a função original, né? Vai ter a concavidade, né? Para baixo, para cima, né? Tá? Onde é positivo. E onde ela é negativa aqui, né? Os pontos que ela é negativa para baixo. Aí quando é zero, né? Aí a função tem essa, né? Não tem nenhuma concavidade, né? Tá? Então, ponto meio para de inflexão aqui, né? Tá? E é isso aí vai ter também, né? Na física tem né, mas em geral, assim, para curvas, né? Vai permitir a gente definir pontos de equilíbrio, né? Tá? Então, isso aqui é um ponto de equilíbrio estável, né? Que a gente fala, e esse é um ponto de equilíbrio instável, né? Tá? Se isso aqui fosse a curva, por exemplo, de energia potencial, né? Que a gente fala, né? Tá? Aí dá para, né? É outra forma da característica qualitativa, né? Tá? Do movimento, né? De uma partícula, das forças que atuam nele, coisas do tipo, ok? Então, só do comportamento, né? Da função e das suas derivadas aqui, né? Tá? Derivada de ordem um e 2 a gente consegue bastante coisa, né? Tá? Bastante informação, né? Tá? Qualitativa, assim. Ok? Então, ó, pessoal, ok? É, vou parar aqui, né? Aí a próxima aula vão ser essas, né? A gente começa, não sei se dá para terminar tudo, né? Mas dá para fazer essas regras de calcular, né? Essas derivadas, tá? Então aí vocês vão ver por que eu calculo tão rápido aqui, né? Tá? Derivada e outras derivadas, né? Tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e estudem aí. Valeu.